Boa noite a todos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar em capítulo 2. Nós vamos orar. Senhor amado, nós consagramos a Ti essa transmissão. Pai, Tu és bem-vindo aqui. Usa, Senhor, o Teu filho Flávio com autoridade e temor. Fala conosco, Senhor, através da vida dele, aquilo que o Senhor já ministrou no coração dele. Nós queremos alimentar o nosso espírito e que essa palavra, Senhor, encontre terra fértil para germinar e frutificar no tempo oportuno, Pai. Usa ele com autoridade, Pai. Estamos aqui à sua disposição. Tu és bem-vindo, Senhor, nessa transmissão. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus, amém. Então, aqui nós estamos no capítulo 2. No capítulo 1, que foi a Tati que falou, ela falou sobre a entrega do bastão, né? Que Josué estava assumindo o bastão passado por Moisés. E olha só a grande responsabilidade, né? De liderar um povo. E não foi à toa que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Eu acho que qualquer um tremeria na base, tamanho a responsabilidade. Então, aqui dando continuidade agora no capítulo 2. Vamos lá, vou ler aqui o capítulo 2, depois eu venho aqui com os apontamentos. No verso 1. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espias e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Contudo, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, que tinha escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que leva ao Vals do Jordão. Logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Ele lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Rio Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Jurem que nos livrarão da morte. A nossa vida pela de vocês, garantiram os homens. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com a corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ele lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem.
Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado esse cordão escarlate na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua vida. Nós seremos inocentes. No entanto, seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Se você contar a nossa missão a alguém, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Em seguida, os despediu e eles partiram. Depois amarrou o cordão escarlate na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram. Desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a José: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda nas nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Aleluia, Jesus. Aleluia. E agora seguimos pelo entendimento. Que responsabilidade, né, de Josué. A primeira missão, enviar os espias tomar a cidade de Jericó. À primeira vista, parece apenas um relato estratégico de 2. Peraí. Aqui. Aqui. Vamos lá. No capítulo 2, aqui de Josué, nos revela uma das mais belas demonstrações da graça de Deus do Antigo Testamento. À primeira vista, parece apenas um relato estratégico, né? Sobre 2 espias que foram enviados para observar Jericó antes da conquista da cidade. Entretanto, quando olhamos com atenção, a gente percebe que Deus está revelando muito mais do que um plano militar. Ele nos ensina que sempre trabalha antecipadamente. Ele sempre prepara o caminho para aqueles que confiam nele e que alcança pessoas que, aos olhos humanos, jamais seriam consideradas dignas de fazer parte dos seus planos. Antes mesmo de Israel colocar os pés na terra prometida, Deus já havia preparado alguém dentro da cidade inimiga, né? A Raabe. Enquanto o povo ainda estava ali do outro lado do Jordão, o Senhor já estava movendo o coração de Raabe. Olha só que coisa, né? Essa verdade nos traz um grande consolo para os dias de hoje, né? Os dias atuais. Muitas vezes, a gente pensa que estamos sozinhos diante dos desafios, nos problemas familiares, nas dificuldades financeiras, ou até mesmo nas crises espirituais. Mas, no entanto, Deus nunca começa a agir quando chegamos ao problema. Ele já começa a trabalhar bem antes, que foi o que aconteceu lá antes da tomada de Jericó. Ele já estava trabalhando muito antes. Ele já trabalha muito antes da gente enxergar qualquer problema, qualquer solução. Aquilo que para nós parece um obstáculo inesperado, para Deus já faz parte de um plano cuidadosamente planejado. A personagem que a gente viu aqui, a personagem central desse capítulo, também nos ensina uma lição muito importante sobre o caráter de Deus. E o que é? É Raabe. Raabe
era uma prostituta, alguém que é rejeitada pela sociedade e sem qualquer prestígio religioso. Aos olhos das pessoas, seu passado a desqualificava. Porém, Deus, que é misericordioso, não enxergava apenas quem ela havia sido. Ele já via ela quem poderia se tornar. Enquanto os homens costumam definir uma pessoa, né, com seus erros, a gente tem muito costume de julgar as pessoas, né, pelos erros. Deus já olha para o coração disposto a crer. Isso aí me lembra muito da oração que a gente fez ao meio-dia, né? Que foi falado lá sobre Davi, que Deus olha o coração da pessoa e não olha as aparências. E a gente tem muito costume de olhar as aparências, mas Deus olha o coração. E essa é uma das maiores mensagens das Escrituras. Ninguém está longe demais da graça de Deus quando decide confiar nele. E foi o que aconteceu. É interessante perceber que toda a cidade ali de Jericó havia ouvido falar dos milagres realizados por Deus, o Deus de Israel. Todos sabiam da abertura do Mar Vermelho, das vitórias conquistadas no deserto e do poder de Deus. Porém, apenas Raabe respondeu com fé. Todos sabiam, mas só Raabe respondeu com fé. E isso nos ensina que conhecer história sobre Deus não é o suficiente. Muitas pessoas frequentam igrejas, leem a Bíblia, ouvem sermões durante anos, mas nunca entregam verdadeiramente a vida ao Senhor. A diferença ali entre os habitantes de Jericó e Raabe não estava nas informações que eles possuíam. Todo mundo sabia do que tinha acontecido, mas na resposta que deram ao que ouviram. A verdadeira fé, ela não consiste apenas em acreditar que Deus existe, mas em confiar nele, a ponto de tomar decisões baseadas na confiança. Essa fé levou Raabe a agir com coragem. Ela escondeu os 2 espias que Josué tinha enviado. Ela arriscou a sua própria vida e escolheu ficar ao lado de Deus de Israel, mesmo sem conhecer completamente tudo sobre ele. Olha só que coisa, né? Sua fé, a fé de Raabe, produziu obediência. E esse princípio de obediência permanece até hoje. A fé verdadeira sempre gera atitudes. Não basta somente declarar confiança em Deus, se nossas escolhas continuam sendo guiadas apenas pelo medo, pela lógica humana ou pela insegurança. Quem realmente crê, aprende a obedecer mesmo quando ainda não consegue enxergar todo o caminho. Isso que é a fé. E um dos símbolos mais profundo desse capítulo 2, espera aí, é o que a gente viu lá, é o cordão vermelho, né, colocado na janela lá da casa da Raabe. Os espias disseram que todos que estivessem dentro daquela casa seriam preservados quando Jericó fosse destruída. Esse cordão que era colocado lá na janela aponta ali profeticamente para o sangue do cordeiro na primeira Páscoa, quando os israelitas foram protegidos da morte no Egito. E também para o sacrifício de Jesus na cruz, né? Assim como a casa que foi marcada pelo cordão, que foi poupada da destruição,
Hoje, todo aquele que está debaixo da graça de Cristo encontra salvação e segurança. Não somos preservados, nós não somos preservados por nossos méritos, mas pela obra redentora realizada por Deus. Um outro detalhe importante que nós podemos ver é que a promessa feita a Raabe alcançava o quê? Toda a sua família. Não era só ela. Ela deveria reunir todos dentro da casa para que fossem salvos. E isso nos lembra que Deus desejava usar nossa fé para alcançar aqueles que caminham ao nosso lado. Todos aqueles que caminham ao nosso lado podem ser salvos. Embora cada pessoa precise responder individualmente ao chamado de Deus, nossa vida pode se tornar um instrumento para conduzir a nossa família, nossos irmãos e amigos à esperança que é encontrada em Cristo. Ali, quando os espias retornaram a Josué, o relatório é completamente diferente daquele que foi apresentado 40 anos atrás, na época de Moisés. Antes, lá na época de Moisés, os espias haviam enxergado o quê? Gigantes, e concluído que Israel era incapaz de vencer. Agora, mudou totalmente. Agora, a declaração que eles trazem foi cheia de confiança. Eles chegaram assim e falaram: certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos. A situação externa praticamente não havia mudado. Jericó continuou fortificada. Jericó continuou a mesma cidade. Só que o que mudou ali foi a perspectiva daqueles que aprenderam a confiar em Deus. Lá 40 anos lá, eles não confiaram em Deus. E agora tinha fé que Deus ia mudar, ia fazer diferente. A fé, ela transforma a maneira como enxergamos a circunstância. Quem olha apenas para os problemas, encontra o quê? Motivos para desistir. Se você olhar só os problemas, você desiste. Agora, quem olha para Deus, encontra coragem para continuar. E aqui em Josué 2, nesse capítulo 2, ele nos ensina que Deus prepara o caminho antes da nossa chegada. Ele já começa a trabalhar antes da nossa chegada. Ele transforma pessoas improváveis. Honra a fé sincera e permanece fiel às suas promessas. Aqui também nos lembra que ninguém é definido pelo seu passado quando decide entregar sua vida ao Senhor. A graça de Deus continua alcançando aqueles que o mundo rejeita, restaurando histórias quebradas, escrevendo novos caminhos. Talvez hoje você esteja aqui diante de uma Jericó, uma situação que parece intransponível. Talvez você esteja com uma porta fechada, uma luta que parece maior do que as suas forças, ou talvez um sonho que parece distante. Mas lembre-se de que Deus já está trabalhando antes mesmo de você enxergar a resposta. Assim como Raabe, como preparou Raabe antes da chegada dos espias, ele também está preparando as circunstâncias, pessoas e oportunidades para cumprir os seus propósitos em sua vida. Basta confiar nele. Confia nele. Permaneça fiel. E continua caminhando em obediência. O Deus que transforma o passado em testemunho e o medo em esperança, continua conduzindo o seu povo. Continua levando o povo às promessas que preparou. Essa é a mensagem do capítulo 2 aqui de Josué. De pessoas improváveis que ele transforma
pessoas que acreditam no Deus, no que Ele pode fazer. E para você que está vendo essa mensagem hoje, que não desista. Deus, Ele é poderoso demais. Basta acreditar. Antes mesmo de você começar a caminhar, Deus lá na frente já está preparando tudo. Porque a vitória é certa, basta ter fé. Essa é a mensagem do capítulo 2 aqui de Josué. E assim termino aqui esse meu devocional. E fico aberto para alguém, se quiser falar alguma coisa, fazer algum apontamento. Pode falar, microfone aberto. Fiquem à vontade. Se não, eu já oro aqui e a gente encerra. Ok? Então vamos lá. Fazer a oração e a gente já encerra. Senhor, meu Deus, assim como preparaste o caminho para o povo lá em Jericó e alcançaste a Raabe com a tua graça, nós também te pedimos ainda em nossos dias, em meio às nossas incertezas, aos nossos medos, às nossas crises familiares, financeiras, espirituais. Ensina, Pai, ensina a confiar em Ti. Dá-nos um coração cheio de fé, coragem para obedecer à Tua vontade, e humildade também para reconhecer que ninguém está longe do Seu amor. Guarda a nossa casa, abençoa a nossa família e cobre-nos com Tua misericórdia. Que permanecemos firmes em Ti, sabendo que Tu és Deus dos céus e na terra. Assim como Raabe falou que Tu és o Deus dos céus e na terra, e que Tu és fiel para cumprir todas as Tuas promessas. E assim eu oro hoje, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que o Senhor abençoe todas essas pessoas que estão aqui vendo essa live e todas aquelas também que vão ver em horário alternativo. Em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma ótima noite.